Jó não foi uma lenda. A história dele não é um mito. Jó viveu num tempo específico, num lugar específico. Mas sua vida traz lições que cruzam os séculos e chegam até nós. Hoje eu quero tratar com você de um dos assuntos mais empolgantes, que é a restauração de Deus na vida e na família. A Bíblia diz que Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele também era o homem mais rico do Oriente, significando com isso que não é pecado ser rico, que não há nenhuma incompatibilidade entre a riqueza e a piedade. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. Além disso, Jó, sendo o homem mais piedoso e o homem mais rico, era também um pai exemplar. Ele tinha 10 filhos e mantinha os seus filhos sempre debaixo dos seus olhos, de seus conselhos, de suas intercessões, de suas orientações. Este homem, certa feita, foi alvo de uma avaliação divina e de uma acusação de Satanás. Deus disse para Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu para Deus: também puderas. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a vida dele com uma grande muralha de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Então Satanás sugeriu: toca no que ele tem. Em outras palavras, nos seus bens, na sua família, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Com isso, Satanás está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Com isso, Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Também Satanás está insinuando que Jó só serve a Deus por interesse, que ele adora a Deus apenas por aquilo que Deus dá e não por quem Deus é, pelas dádivas de Deus e não pelo caráter de Deus. Então, Deus permite que Satanás prove Jó, mas colocou limites. E a Bíblia diz que Jó enfrenta 2 grandes e gravíssimos problemas. Ele perde todos os seus bens. Sendo o homem mais rico, ele vai à falência. A sua vida financeira colapsa. Agora ele está quebrado, na lona, sem crédito. Se não bastasse esse terremoto na vida financeira, seus 10 filhos celebravam na mesma casa, festejando com alegria, e acontece um acidente. E a casa desaba sobre a cabeça deles e eles todos morrem no mesmo acidente. Agora esse homem que já estava golpeado pela falência financeira, enfrenta de todas as dores a mais atroz, a dor do luto, a dor de ter que ir para o cemitério e enterrar todos os seus filhos no mesmo dia. A pergunta é se esse homem blasfemaria contra Deus mesmo. E a Bíblia responde que quando Jó recebe esta notícia da falência financeira, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Quando ele recebe a notícia da morte dos filhos, ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro e do que a própria família. Mas, mais tarde,
Satanás faz uma segunda insinuação diante da reafirmação divina de que Jó era um homem íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal, e que sem causa foi incitado a prová-lo. E Satanás disse para Deus: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus permitiu que Satanás provasse Jó, mas deu um limite: não tires, não atentes contra a sua vida. E então Jó vai sofrer um segundo round de grande luta, porque Satanás pôs nele uma enfermidade maligna, com feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. Seu corpo ficou chagado, seu corpo era uma ferida aberta. Jó tornou-se uma carcaça humana. Sua dor não cessava. Suas noites indormidas traziam para ele espanto e terror. Precisava rapar as feridas com um caco de telha. Ficou magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Esse homem está reduzido à desdita, à dor cruel, ao sofrimento atroz. Nesta conjuntura, sua mulher olha para ele, não suportando ver tanto sofrimento, não compreendendo a providência carrancuda, diz a Jó, seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu para ela: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. E ele prova que a tese de Satanás era falsa, que ele amava mais a Deus do que a si mesmo, e que ele adorava a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Então, vêm os amigos de Jó, 3 amigos, e esses amigos vieram para consolá-lo. Quando o viram de longe, nem mesmo o reconheceram. Assentaram-se à terra com ele 7 dias, 7 noites, sem abrir a boca, apenas chorando, diante do sofrimento tão terrível que assolava o corpo de Jó. Mas, quando esses amigos começaram a falar, por um erro teológico, assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Entendendo que se Jó estava sofrendo, é porque ele teria cometido algum pecado grave contra Deus. Acusaram Jó de ladrão, acusaram Jó de adúltero, acusaram Jó de louco, acusaram Jó de ele, por sua loucura, Deus ter matado seus filhos. Acusaram Jó de se enriquecer roubando os órfãos e as viúvas, quando Jó era os olhos dos cegos, a perna dos aleijados e o socorro dos órfãos e das viúvas. Cravejaram Jó com as suas setas envenenadas. Massacraram Jó com as críticas mais desumanas e levianas. Passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó perguntou, Jó se queixou, Jó expôs a sua dor. Se você percebe comigo, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da sua vida. Primeiro, na vida financeira. Esse homem que era rico e vivia na abastança, agora está quebrado, falido. Muita gente, por muito menos, se revolta contra Deus, ergue os punhos contra os céus. Outros dão até mesmo um tiro na cabeça. Mas Jó está sendo golpeado numa segunda área, que era dos filhos. Não é natural pai e mãe sepultar filhos. Não é natural os filhos furarem a fila, irem primeiro. O que é natural é que os filhos sepultem os pais.
Mas Jó está vivendo a dor mais avassaladora, porque ele precisa levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto e das cinzas? Mas ele está golpeado numa terceira área, que é a área da saúde. Esse homem está com o corpo chagado, seu corpo é uma ferida aberta, bolhas de pus vão se formando pelo seu corpo e ele, para aliviar essa dor, precisa morder nessas bolhas de pus para tentar encontrar alívio. Seu corpo cheira mal, ele não consegue comer, ele não consegue dormir, seu sofrimento não tem pausa, não tem descanso. Ele está reduzido à humilhação de uma enfermidade maligna. Mas ele enfrenta um quarto problema, a crise no casamento. Na hora que ele mais precisou do apoio da sua mulher, na hora que ele mais precisou de uma companhia que pudesse atenuar sua dor, aliviar seu fardo, compartilhar com ele o seu sofrimento, a sua mulher revoltada contra Deus disse para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela se revolta contra Deus. E ela acha que o marido deva, quem sabe até mesmo, atentar contra a própria vida e acabar com o drama. Mas, em quinto e último lugar, Jó enfrenta uma crise com as amizades. Porque aqueles que vieram para consolá-lo são os seus acusadores. Aqueles que vieram para atenuar sua dor agravam a sua dor. Aqueles que vieram para ser um bálsamo se tornam um vinagre nas suas feridas. O que Jó fez? Ele fez 16 perguntas para Deus. Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó escutou de todos os gritos que ergueu aos céus foi o sepulcral silêncio de Deus. Nem uma palavra, nem uma explicação, nem uma luz no fim do túnel, nem uma esperança para frente. E eu posso até lhe dizer que o silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Jó perdeu tudo. Ele perdeu os bens, ele sepultou os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da mulher, ele perdeu a compreensão e o aconchego dos amigos, mas uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Então ele salta da sua dor atroz para os braços de Deus, numa confiança plena, e diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Vê-lo-ei por mim mesmo. Revestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E disse mais que esse Deus é o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras. Então, Deus rompe o silêncio. Deus começa a falar. Mas quando Deus começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus fala, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas, despejando sobre ele, em torrentes abundantes, em catadupas caudalosas, a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder. E pergunta para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando sobre Jó a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder. Então Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo para descobrir as verdades mais importantes que transformaram a sua vida. E a primeira verdade está lá no capítulo 42, versos 1 e 2, ele disse: agora eu sei que tudo podes.
Nós temos fraquezas intransponíveis, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais, mas o nosso Deus tudo pode. Para Ele não há impossíveis, para Ele não há doença incurável, para Ele não há vida irrecuperável, para Ele não há casamento tão crítico que não possa ser restaurado, para Ele não tem causa impossível, não tem problema insolúvel. Ele tudo pode. A segunda descoberta de Jó são os planos de Deus, vitoriosos, triunfantes, que não podem ser frustrados. Ele diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa fazer revisão nos seus planos. A palavra de Deus não precisa ser atualizada nem ressignificada. Deus vê o eterno, Deus vê o futuro no seu eterno agora. Ele tem o controle de tudo. Ele não é pego de surpresa. Ele não está lá no céu esfregando as mãos, ansioso, sem saber o que vai fazer com a sua vida. Seus planos são eternos. Seus planos são vitoriosos. Seus planos não podem ser frustrados. Não cremos, portanto, em acaso. Não cremos em sorte. Não cremos em azar. Não cremos em determinismo cego. Não cremos em olho gordo. Não cremos em misticismo. Nós cremos e sabemos que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. A terceira coisa que Jó descobriu que mudou a sua história foi o seu limitado conhecimento. Ele disse, eu falei muita coisa sem saber. Eu falei muita coisa sem compreender. E aqui está um ponto da mais alta importância, porque quanto mais sábio você é, mais cônscio da sua limitação você é. Quanto mais você sabe que pouco sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, quando alguém fica arrotando muito conhecimento, é porque sabe muito pouco, porque quem faz barulho é lata vazia. Quarto lugar, Jó passa a ter uma compreensão mais ampla de Deus. Ele diz, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele tem uma compreensão mais ampla, mais profunda de quem é Deus, do conhecimento de Deus. E o próprio Senhor Jesus vai afirmar lá em João 17,3 que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Então, como Deus é inesgotável em seu ser, nem toda a eternidade será suficiente para nós esgotarmos o conhecimento de Deus. Atendendo à orientação do profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas, finalmente, Jó descobre também a enormidade do seu pecado. Ele diz, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Alguém pode dizer, mas esse não era o homem que Deus havia falado sobre ele, que era o homem mais piedoso da sua geração? Sim, é este homem mesmo. Como é que este homem vem fazer uma confissão tão dramática quanto esta? Se abomina no pó e na cinza? É que aqueles que estão longe de Deus, nem consciência de pecado eles têm. Mas quanto mais perto da luz, mais consciência de pecado você tem. Só aqueles que estão longe de Deus não se reconhecem pecadores. Mas quando você está perto da luz, então você tem plena certeza de que é pecador e carece da graça de Deus. Deus vai restaurar a sorte de Jó. Está lá em Jó 42:10. Quando ele começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sua sorte. E dá a ele em dobro tudo que outrora possuíra. E por que Deus o restaurou quando ele orava pelos seus amigos? Porque ele foi acusado pelos seus amigos. Acusado injustamente. E quando você é acusado e acusado injustamente, você se defende, você fica magoado, você fica triste, você não celebra isso. E às vezes Jó, que se defendeu o tempo todo, tinha no coração alguma nesga de mágoa pela injustiça sofrida diante do seu atroz sofrimento. E Deus disse, meu filho, saia da arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão.
porque você não pode orar por alguém e ter mágoa dele ao mesmo tempo. Então Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele espremeu o pus da ferida e passou a orar em vez de se defender. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. E as 5 áreas que Satanás intentou destruir na vida de Jó e colocá-lo longe de Deus, Deus restaurou todas elas. Primeiro, Deus restaurou sua vida física. Jó foi curado e viveu ainda mais 140 anos. Segundo, Deus restaurou sua vida financeira. Ele ficou mais rico ainda, o dobro mais rico do que era. É o Deus da restituição. Terceiro, Deus restaurou as amizades. Os amigos de Jó tiveram que ir a Jó, por orientação divina, para que Jó orasse por eles, para eles serem restaurados. Ou seja, Deus está honrando Jó. Em outras palavras, quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação, e aqueles que criticaram você vai terem que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quarto lugar, Deus restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher magoada, ferida, que aconselhara Jó a morrer na sua desdita e dor, Deus cura o coração de ambos. E esse coração curado agora se reconcilia um com o outro e passam a ter mais 10 filhos. Deus é especialista em pegar cacos, vasos quebrados e fazer vasos novos. Mas a quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Jó teve mais 10 filhos. Agora Jó tem 10 filhos no céu. Agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. A intenção de Satanás era colocar Jó longe de Deus. O que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quero concluir esta mensagem dizendo para você que para Deus não há impossíveis. Talvez você esteja vivendo uma luta, uma grande luta. Talvez na sua vida financeira. Talvez com seus filhos. Talvez com a sua saúde. Talvez com o seu casamento. Talvez com seus relacionamentos interpessoais, com as suas amizades. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para mudar o placar do jogo, virar a mesa da história, mudar o cronograma da sua vida e restaurar todas estas áreas que estão em crise na sua história. O nosso Deus é o Deus da restituição. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tudo pode e os seus planos não podem ser frustrados. Espero que esta mensagem de encorajamento e de consolo tenha sido um bálsamo para o seu coração, porque o Deus de Jó é o nosso